Vi um homem sentado num trono excelso. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo nome e império permanecem eternamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de oração. Muita alegria que nós aqui nos reunimos para celebrarmos a nossa fé, para nos lançarmos nessa dinâmica bonita de deixarmos com que a graça de Deus realize em nós e também através de nós. E nessa primeira semana do tempo comum, nós queremos aqui trazer esses aspectos da vida cotidiana, aquela batidinha do dia a dia, aquela vida, aquela rotina que muitas vezes nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no serviço à nossa família, na vida de comunidade. E aí, uma coisa que nós temos que ter muito claro é que a rotina não seja uma prisão, mas que a rotina nos leve a um hábito e uma consciência. Tudo na vida, ela é hábito. Hábito de oração, hábito de boa alimentação, hábito de pensamentos sadios, hábitos com horários, com regras. Tudo isso é muito importante. E esse tempo comum traz isso ao nosso coração. Essa vida, esse hábito ao qual nós somos chamados a viver, sobretudo nos aspectos cotidianos, rotineiros da vida e da missão de Jesus. Por isso nós queremos rezar aqui hoje o Salmo responsorial que se encontra em Samuel, que diz assim: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor que dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, no lugar de muita honra e distinção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Como que é importante nós percebermos os desígnios de Deus na nossa vida, sobretudo o entendimento e a clareza de que Ele luta ao lado dos mais fracos. Felizmente hoje nós temos um mundo muito voltado para aquilo que é próspero, para aquilo que é grande, para aquilo que é muitas vezes quase como que inalcançável. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham o seu lugar. E Ele, é claro, vai lutar ao lado daqueles que se fazem pequenos, que se fazem pobres. E aqui não é só a pobreza material, mas sobretudo o reconhecimento da nossa situação, da nossa condição de criaturas. Afinal de contas, nós temos um Deus que é por nós, mas nós não somos donos da nossa própria vida. Para nós que temos fé, nós sabemos que a nossa vida ela é de Deus. E por ser de Deus, nós temos que fazer com que tudo, de fato, aconteça segundo a vontade dEle. Somente assim é que nós seremos livres. E hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 21 a 28, vão trazer uma reflexão muito bonita para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso?
um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda e até nos espíritos maus eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado era o dia sagrado, o dia o qual era o dia de descanso. Não podia se fazer nada, segundo inclusive até um preceito da lei. Porém, Jesus olha e vê uma necessidade. Era preciso curar, era preciso libertar aquele homem. Só que o que mais me chama a atenção aqui são aqueles que julgam a atitude de Jesus, colocando sobre ele um peso, dizendo assim, olha, não é permitido fazer cura ou fazer algo em dia de sábado. Esse é um pensamento diabólico, porque a lei pela lei não encontra razão nenhuma quando essa não está a serviço da libertação dos homens. E hoje, infelizmente, nós ainda encontramos muitas pessoas com esse tipo de pensamento dentro da igreja. Tem gente que, inclusive, se disfarça com uma capa de entendimento da lei para menosprezar e afastar os outros, dizendo mais ou menos assim, você pode ou eu posso e você não pode. Não é assim que as coisas acontecem. E justamente essa divisão é que faz com que a comunidade sempre esteja num processo de reflexão e de avaliação. Porque quando nós não temos nas nossas atitudes uma atitude de acolhimento e uma atitude de ajuda a quem precisa, nós vamos continuar agindo como os fariseus, como os mestres, como os doutores da lei, que não queriam emancipar as pessoas. O que mais chama atenção aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não é simplesmente Jesus expulsar um espírito mau daquele homem que estava possuído. É o fato de que, mesmo sendo um espírito mau, o espírito era conhecedor de Jesus Cristo. Então, o que nos torna conhecedores, o que nos torna de fato discípulos de Jesus? É conhecermos a lei? Não. É conhecermos a regra? Não. É dizermos que Jesus é o Santo de Deus? Não. Mas é termos atitudes de libertação, atitudes que emancipem os outros, atitudes de acolhida. Inclusive dos pontos que foi definido na nossa 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Acolhida. A ninguém pode ser negada a possibilidade de fazer parte da comunidade de fé. Então hoje aqui, neste dia, nessa terça-feira, o nosso coração exulta de alegria em Deus que nos vê, que nos cura e que nos liberta. Para quê? Para que nós sejamos promotores também de libertação na vida dos nossos irmãos e irmãs. A regra, a lei, a norma são muito importantes, desde que sejam colocadas a serviço da libertação daqueles que mais precisam. Então hoje eu convido a você, na sua comunidade de fé, dentro da sua casa, perceber, precisamos nos libertar de algumas situações e deixar de fato com que a graça de Deus atue na nossa comunidade? Valeria muito a pena a gente pensar e deixar com que a força dessa palavra nos ajude também em tudo aquilo que nos propusermos a fazer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. E lembrando que no dia de hoje, nesse dia 9, às 19 horas, temos a Santa Missa na nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida, comunidade matriz. E desde já, se porventura amanhã você desejar participar da celebração eucarística, teremos a missa às 7 horas da manhã no Lar Santa Terezinha com as nossas religiosas e com a comunidade também que desejar participar, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.